Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Galera, vamos para nossa análise semanal aqui de praxe de nosso domingão, tá certo? Começar com o nosso grande mini índice. Pedir para você também, antes de começar, deixar o like desse vídeo aqui, tá bom? Compartilha com um amigo seu também, tá? Que vai operar essa semana. Semana um pouco mais tranquila, vamos dizer, tá? O volume, né? A liquidez, consequentemente, acaba diminuindo, principalmente em todos os ativos, né? Mas principalmente no Brasil aqui. Beleza? Bom, o que a gente tem, tá, galera? A gente tem a seguinte situação. Nosso índice aqui foi nitidamente, né? Houve nitidamente uma captura de liquidez. Numa situação dessa, existe a possibilidade de você fazer a famosa trucada, né? Quem que é a famosa trucada? O mercado fecha fora, ele fecha dentro, né? Aqui você tem uma possível venda, né? Ou então refinar isso aqui lá para um minuto, e aí você consegue pegar essa queda dessa estrutura. Quem força essa estrutura como rompimento, né, vai estar vendo toda essa referência aqui, né? E aí teria que esperar o quê? Justamente essa estrutura. Conseguiu fazer essa compra nesse AB, né? Conseguiu até pegar um trade bacana. Se a gente observar, conseguiu pegar esse trade aqui também, ó. Stop de 100 pontos, pagou 4 para 1 tranquilamente ali para gente. E depois esses outros ABs acabam estopando, tá bom? Mas deu para fazer esses tradezinhos tranquilo. Bom, como é que a gente vai lidar com essa estrutura? A gente vai lidar da seguinte maneira, tá? Vamos apagar aqui um pouquinho de coisa. Vamos apagar tudo, na verdade. Beleza. Começar lá no 60. Primeira referência que a gente tem que estar vendo, tá? Primeira referência, óbvio, é aquela onda que fez o rompimento do movimento principal, tá? Então, lá nos 60 minutos, seu macro, ele está vindo daqui, ó, tá certo? Esse cara a gente não pode perder de vista, tá? A gente tem que estar sempre com ele. Inclusive, você tem um baita de um imbalance aqui que você pode refiná-lo no tempo gráfico menor, né? Você vai começar a refiná-lo depois que ele perder esses 50 para baixo. Aí você vai ver onde realmente dá para posicionar ali algum risquinho para a gente voltar nesse movimento principal, tá? Feito isso, a gente tem outras estruturas, né? Lá nos 5 minutos, o que que eu estava tentando estruturar aqui para a gente? O rompimento principal foi aqui, e aqui foi uma notícia, né? E aí eu tentei ignorar a notícia, a princípio, não perdendo esse cara, mas olhando movimentos aqui, tá? Então, a gente teve, por exemplo, essa onda não rompeu, esse movimento aqui, ó, rompeu essa estrutura. Essa estrutura não mitiga, né? Aí ela vem até aqui, mitiga até os 50. Então é preciso a gente considerar um BOS aqui dessa referência, tá certo? Vamos abaixar aqui. Aí, considerando o BOS, a gente tem o quê? A onda que rompeu o BOS, né? Que seria essa. Então a gente estaria vendo isso. Aqui a gente teve aquela trucada, né? E o mercado perde a referência principal. Então, isso aqui já era para a gente. Ou seja, a gente vai começar a olhar esse cenário mais macro aqui para a gente, certo? Vendo isso, a gente tem que considerar um choque da estrutura aqui e a onda que rompeu esse choque, né? Foi toda essa. Aqui a gente não tem ah, a mitigação, a gente precisa estender. Ou seja, esse ponto aqui a gente pode usar como possível liquidez do movimento, tá bom? Então a gente pode usar como possível liquidez do movimento. Vendo isso, a gente tem que ter pontos vendedores aqui. A gente tem um fair value gap nesta região, né? A gente tem um OB também junto a ele. Tudo isso eu estou olhando nos 5 minutos, já refinado. Tá bom, galera? A gente teve esse buy to sell, que ele é forte também, a gente não pode perder o olho dele. Vamos estruturar esses dois a princípio, usar esse ponto como liquidez para a gente, certo? Fora isso, os movimentos principais para a gente, onde estão, né? Vamos lá, vamos começar pelos 15 e a gente vai refinando aqui. Vamos lá. Bom, aqui nos 15, né? Eu vou refinar esse imbalance para cá. A gente tem esse outro, né?
certo? A gente tem esse outro aqui próximo aos 50. Então, tudo isso são Fair Value Gaps, ok? Estou olhando uma estrutura um pouco mais macro para a gente. Opa, tá bom? Vamos refinar um pouquinho no 5. No 5 esse imbalance mantém. A gente encontra um order block aqui nos 5 minutos. É interessante até marcar que a gente está no 5. Esse imbalance mantém também. Encontramos mais um order block aqui nos 5 minutos. E esse imbalance aqui dá para a gente refiná-lo mais, ó, junto com o order block também. Então, o que está interessante aqui, que eu vejo, é o seguinte. Eu vejo que sempre próximo aos fair value gaps, os nossos imbalances que ocorrem ali, existe um order block. Então, é interessante, tá? Para a gente se observar essas regiões aqui. Nessas regiões onde existem os dois, são regiões interessantes para um risk entry. Nessas sozinhas, todas são possíveis um risk entry, né? Mas talvez seria interessante uma quebra de estrutura e a gente bater uma confirmação. Você entra um pouco mais seguro, mas são regiões que a gente precisa deixar marcado ali no nosso gráfico, tá certo? Aqui ainda no micro, a gente tem um choque, tá? A criação de uma pequena referência aqui, ó, vou até colocar ela de outra cor, tá? O mercado já mitiga, inclusive, né? Já vem nesse Fair Value Gap. A gente tem um imbalance junto a um OB aqui. E pode ser usado, né, como ponto de liquidez aqui, talvez. O mercado ainda pode o quê? Fazer esse movimento. Tá? É uma operação mais agressiva, pelo fato de a gente estar indo num movimento de mitigação. Mas se a gente ficar cego um pouquinho para a referência macro, que está grande, isso aqui é válido, pensando nessa captura de liquidez para depois continuar o movimento baixista, tá? E aí, tomando essa liquidez, a gente tem pós aqui, né? Aqui para essa região aqui em cima, tá certo? A gente tem então um POI aqui no 50%, mas ele já foi testado. E aí cria essa liquidez, então ele não é válido para mim mais. Então, a gente pode observar aqui. Aqui a gente vai observando nos 2 minutos, vai ter um POI aqui, ó, bem acima da liquidez. É um ponto que... Opa, esse aqui, ó. É um ponto que pode ficar de olho. Mas eu tomaria mais cuidado, tá? Eu nem vou marcar aqui, mas é um ponto que vocês podem ficar de olho. Mas isso aqui que a gente vai esperar para o índice amanhã. Tá? O mercado vira aqui, aqui você pode escolher o risco entry, né? Entrar stop descolado, carregar até o fundo dessa operação, ou esperar aqui tocar, quebrar uma estrutura num cenário menor, né? E entrar na entrada de confirmação. Aqui é válido o risco, tá? Porque se ele perder aqui, ele toma essa liquidez, vai criar outra referência para gente. Ok? Aqui eu ficaria mais previsto, mas você tem a opção do confirmation também. Ok? Tanto que o confirmation, por exemplo, já fez o choque, isso aqui já seria meio que uma confirmação. A gente só está esperando, aqui no caso, apostando que o mercado vai capturar uma liquidez e continuar esse movimento. Caso contrário, ele vem romper esse topo direto. E aí cancela-se a referência e cria uma nova. Tá certo? O Dolinha, vamos lá, vamos de Dolinha. O nosso Dolinha, né? Deu algumas operações para a gente. Ele veio testar justamente esse AB, né? E ele não rompeu. Deixa eu parar um pouco de coisa aqui. Então, vamos voltar para onde a gente está. Observando, né, a estrutura ideal nossa. Nós temos uma referência altista e uma referência baixista, certo? A principal, qual é? Essa aqui, ó. Então, o mercado já tomou essa liquidez, veio aqui, agora o foco dele é movimento altista para rompimento de topo. Ou seja, cuidado com essas vendas, tá? Porque você está contra seu movimento macro e a liquidez já foi toda capturada. O mercado pode ir reto, romper esse topo, inclusive esse boss macro, tá? Cuidado. Mas, pensando nisso, né, você tem regiões aqui. Então, essas regiões aqui, eu provavelmente buscaria apenas confirmation, tá? Certo? É mais seguro para mim, ok? Pensando num tempo gráfico menor,
A gente tem esses micro movimentos. O mercado faz um boss, vem, mitiga, boss, vem, mitiga, boss, vem, mitiga, o foco dele está lá. Vai vir aqui, ó, certo? Caso o mercado, vamos apagar isso, esse order block já foi testado, esse order block ele ainda é válido, tá? Essa liquidez já foi capturada. O que a gente tem que pensar? O mercado está acumulando aqui, ele está fazendo ainda fundos ascendentes, né? Fundos iguais aqui ele está acumulando. Ou seja, isso cria possivelmente uma liquidez aqui nessa região, tá? O que pode, talvez, validar regiões aqui abaixo para uma possível compra, né? Para ele fazer esse movimento. E aqui, né, quando ele romper e fizer o boss, você esperar uma quebra de estrutura para poder entrar nele, né? Aí você entra pela quebra de estrutura, ou seja, pelo confirmation. Ok? Então a gente vai esperar isso na doletinha aqui para a gente, tá? Caso contrário, se ele começar a perder essa referência principal, a gente pode começar a buscar venda também e compras na região de desconto, óbvio. Certo? Começar nosso Euro USD, 60 minutos. Temos nossa referência macro, né, que é essa que a gente não pode tirar o olho, e, consequentemente disso, a gente força, né, nossa referência micro, onde o mercado já perde nessa estrutura. Vamos tirar os alarmes. Onde o mercado perde essa estrutura, né? E o que a gente faz? Vamos lá. Considera toda essa estrutura uma quebra, então a gente tem um choque do movimento aqui. O mercado cria essa referência, ele já mitiga, certo? A nossa referência principal estava aqui. Vamos começar a refinar um pouquinho. Aí tem aqui, o mercado foi muito próximo, tá? Podemos considerar até, né, forçar um boss aqui para a gente pegar a estrutura menor. O mercado vem, rompe, tá aqui, ó. Ó, tá? Então essa é a nossa referência baixista. Inclusive esse ponto, né, ele vira um ponto de liquidez para a gente. O que é importante a gente não perder de vista? Que a gente está entrando na região de desconto macro, tá? Ou seja, temos regiões interessantes compradoras aqui. A gente tem um baita de um imbalance aqui, criando um fair value gap nosso. Eu preciso refinar isso, porque está muito grande, né? Então, ó, eu vou dando uma refinada. Ou seja, aqui eu tenho que esperar confirmation, tá? Por quê? Porque meu stop não aguenta isso aqui, tá, galera? Isso aqui foi notícia. Foi na super quarta, né? A decisão de taxa de juros dos Estados Unidos e Brasil. Então, a gente tem essas duas estruturas aqui que são pós interessante para a gente no euro. Compradores, tá? Esses dois. Então, assim, o que a gente pode começar a pensar? Cuidado, começar a tomar cuidado com as vendas. Vou voltar para os 15 aqui. Beleza. Começar a tomar cuidado com as vendas, por quê? Porque agora o cenário ele já chegou na região de desconto nossa marca, certo? Ah, mas também começar talvez a buscar nossas compras, né? Onde está nosso choque? Por exemplo, uma confirmação aqui, ó, começa a ficar interessante para a gente. Vamos só marcar o resto, que a gente tem um imbalance aqui. Tem um baita do imbalance que me interessa mais para cima, tá? Pensando aqui no 5, ó, a gente tem um possível choque do movimento nos 5 minutos, o que cria para a gente uma referência. Cuidado que dessa referência sendo criada, a liquidez está aqui, né? Então, talvez vai lhe dar um POI aqui abaixo para comprar abaixo dessa liquidez. Talvez é um cenário melhor, tá? Sendo que aqui a gente tem POI, né? Então, querendo ou não, a gente tem essa forçada, né? Mas o mercado ainda pode tomar essa liquidez e fazer isso. Inclusive, a gente tem entradas aqui, tá grande pra caramba, né? A gente vai ter que esperar uma confirmação. E a gente, foco dele é onde? Esse rompimento que a gente tocou, macro, tá? Então, ficar de olho principalmente nesses cenários agora do euro, para a gente comprar. Aí, chegando aqui mais para cima, a gente pode começar em vendas, mas talvez eu esperaria mais confirmation, tá bom? Toma cuidado com isso aqui. GBP-USD. Bom, o GBP-USD
A gente tem o cenário que a gente tem o mesmo choque, né? Lá, o mercado rompe. A estrutura que é criada aqui, o mercado não mitiga daquele cenário macro. Temos um OB de uma hora, um baita de um balance que precisa ser refinado, tá? Bom, deixa eu falar isso também. O que a gente pode pensar? Vamos para os 15 minutos. Aqui nos 15 minutos, a gente pode pensar no seguinte, galera. No cenário assim, a gente pode vender ainda, porque o mercado não mitigou. Aqui a gente tem até um RIS 500, deixa eu ver o tamanho do stop. Espera que eu não enxerguei. Não, o stop tá grande, não temos o risco. Teria que refinar esse cara aqui, ó. Ó, talvez agora temos um risco, tá? Lembrei dos 15. Tá? Bom, então aqui temos um OB vendedor para a gente e um imbalance aqui, ó. Tá bem grande. Podemos refinar, tá? Então temos essa estrutura aqui vendedora para a gente, certo? Aqui temos uma estrutura compradora, porque o mercado já começa a chegar nessas regiões, e também a gente pode esperar quem? Uma quebra de estrutura, né, para fazer uma entrada de confirmação. Para não, também não pegar a faca caindo ali, né? É uma estrutura interessante para a gente ver. Beleza? O SDJ tem isso. A gente tem a referência baixista, que é essa aqui. Então, o mercado, a gente está esperando vir nesse imbalance e fazer, e fazer uma possível confirmação no mercado ir lá, tocar, quebrar a estrutura, cria uma referência baixista, ponto de liquidez, captura a liquidez, pega meu AB, cai. Eu vou vender aqui por confirmação. Por quê? Porque está grande essa estrutura. Fora isso, temos o processo de mitigação dele. O mercado faz o boss, cria referência, toma essas liquidez e está vindo aqui para esse rompimento de boss. É o que a gente vai esperar agora, né? Ó, toda essa estrutura que a gente pode esperar. 15 minutos, espera rompimento. Rompeu, vai criar uma nova referência. Então, você pode, ó, trabalhar comprado nele até chegar na sua possível região de prêmio para venda. Ó, tá aqui. Você pode trabalhar nesse processo de mitigação, tá bom? O SD-CAD, 60 minutos. Estamos com essa referência, o mercado estende ela aqui. Nos 60 minutos, temos um possível choque, mas o mercado já perde fundo, então cancela, foi só liquidez. Então a gente precisa esperar. É que eu apaguei a minha referência. Bom, a gente precisa esperar o choque, né, nessa estrutura. Topo descendente, topo descendente, topo descendente. Agora parece que ele está querendo fazer nosso choquezinho aqui nos 15. Ó. O que faz o quê para a gente? Cria uma referência. Tá? Essa referência, ela cria um POI para a gente. Só que tem que tomar cuidado com essa referência, porque, vamos refinar, nosso POI está para cá. Por quê? Porque a liquidez pode estar aqui, né? Então, talvez pegar um POI mais abaixo seria mais interessante? Não sei, depende de como o mercado vem. Tá? Então, aqui a gente tem duas estruturas, certo? Fica de olho aqui, ó, nesse movimento, ou na tomada de liquidez continua esse movimento, certo? Até o mercado mitigar. Então, aqui a gente tem outras estruturas, né? Inclusive, ele criou outras. Aqui, ó. Então, baita de um byte o céu aqui, ó. Esse order block me interessa bem, tá? Por mais que ele está nos 50% da estrutura nossa. Me interessa bem esse cara aqui, tá? Fica de olho nele, ok? Áudio SD. O áudio SD temos a nossa macrozona lá. Essa aqui que a gente forçou, né? Vamos lá, vamos pagar um pouco de coisa aqui. A gente está pensando nesse cara, veio, tomou liquidez. Vamos apagar aqui, vamos apagar aqui, vamos apagar aqui. Beleza. Então, ó, a principal é essa aqui.
mas a gente forçou todos os cenários ali. A gente forçou esse carinha aqui, ó. Após a notícia, nessa consolidação, esse rompimento puxou essa referência. Inclusive, né, o mercado veio, mitigou, deu uma entrada no Fair Value Gap aqui com a B e foi pagar, né? Inclusive, a gente fez essa entrada na sala. Então, a gente só precisava da confirmação de um boss, na verdade, que ele não está fazendo. Está criando topos descendentes, né? Vamos ver se ele quebra fundo e faz um choque. O que não me permite comprar aqui de novo. Eu não gosto desses order blocks testados. Ok? Então, eu vou esperar ele romper aqui, ó. Aí eu crio uma estrutura e trado ele para cá. Caso ele perca essa estrutura roxinha minha, eu vou começar a pensar nessa compra, né? Mas por confirmação. Ou então, talvez, ó, até uma venda aqui para depois buscar essa região. Ok? Ficar de olho nisso também. Ourinho, ourinho. 60 minutos. Temos a nossa referência macro. Também o mercado está quase chegando aqui. Inclusive, tem um OB e um Fair Value Gap aqui bem interessante. Certo? Tivemos uma baita entrada. Pegamos esse trade aqui de confirmação no ouro. Né? Então, o mercado faz um choque aqui. Cria nosso ponto de liquidez. Refinamos o OB para cá. A entrada aqui. Uma operação, inclusive, galera, tá? Que pagou para a gente. Ó, só nessa região aqui, ó. Quem trouxe aqui 3,7 para 1, tá? E quem conseguiu vir até essas regiões, ó, pagou praticamente 6 para 1 nessa região, tá bom? Então você tem um baita de uma operação aí. Então, nem precisa ser um stop tão grande, né? Descolado do topo aqui. Operação que vai te render quase 7 para 1. Bom, feito isso, a gente tem que considerar essa estrutura, considerar aqui até um boss, marcar a onda que fez o rompimento do boss, foi essa, desse topo até esse fundo, né? E refinar aqui, né? Validar para a gente nossas vendas. Temos um imbalance e um OB aqui após o imbalance. Esse é um bem interessante. Temos outros OBs aqui para cima, né? Então, temos esse, por exemplo, que a gente vendendo aqui, a gente poderia deixar o estoque acima daqui. Temos esse. Temos esse. Vendo? Esse aqui já está um dentro do outro. Esse aqui eu já vou cancelar ele. Tá bom? O que a gente pode tentar olhar, ó, uns 15 daqui, tentar dar uma refinada neles, ó. Então, trazer esse cara mais para cá, com esse aqui, ó, fazer essa junção, e esse cara mais para cá. Então, aqui, normalmente, a gente faria uma entrada só, né? Aqui, escolhe stop, tenta carregar algo lá para baixo. Tá certo? E temos nossos pós-compradores macro aqui. Temos esse aqui refinado, aqui cabe um risco, e temos mais abaixo, para esperar confirmação. Aqui também, quem gosta de dar aquela leve forçadinha, temos um choque. E aí você pode tradear, né? Esse movimento de mitigação também mais rico. Tá certo? Top demais. Então, e o S100 aqui para a gente fazer a nossa finalização aí e desejar um ótimo Natal, boas festas para vocês, né? Temos nossa entrada aqui no Fair Value Gap, certo? O mercado veio, praticamente quase rompeu. Nos 15, provavelmente a gente vai conseguir forçar esse rompimento. Vamos ver. Não tivemos um rompimento, parece só uma captura de liquidez, né? E aí, então, a gente fica o quê? Um risk entry aqui, considerei um choque nessa estrutura, ó, um tempo gráfico um pouco maior, tá? O topinho principal está aqui, esses topos são micros. E fiz o quê? Vamos para os 15. Fiz o quê? Puxei a onda toda que rompeu. Quem quiser olhar isso aqui também não está errado. Essa onda. E aí você teve essa liquidez, essa compra aqui, e tá vendo? Qual é o foco desse trade? Vamos ver aqui, ó. Romper todo. Ideal seria esperar ele romper e treinar essa micro referência aqui para cima, tá? Ficar de olho nessas outras estruturas, o mercado criou liquidez aqui, né? Ó. Podemos ver algo abaixo da liquidez também. Então, a gente tem até um POI aqui com o Fair Value Gap abaixo da liquidez. Podemos ficar de olho nele, ó. Mas POI, esse Fair Value Gap já mitigou. Eu não vou usar. Então, aqui pode ser um pequeno trade para a gente ficar de olho. Tá certo, galera? Bom, lembrando, galera, que
Todos os dias eu estou mandando análise diária no grupo do WhatsApp que está aqui no link da bio, tá bom? Tamo junto. Boas festas aí para todo mundo. A gente vai se falando durante essa semana. Grande abraço e até amanhã. Valeu!